Estamos de volta e o nosso bate-papo deste bloco é artes visuais. Bom, eu recebo aqui o artista visual Antônio Neto. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, Maria. Eu que agradeço estar aqui com você para esse papo sobre artes visuais. Pois é, você já esteve no programa, mas eu estava num outro cenário e numa outra casa, né? Que bacana, Neto. Como é que começou esse teu interesse pelas artes visuais? Então, Maria, ele iniciou desde a minha infância, né? Sim. Então, desde criança eu tinha esse interesse, né, em desenhar, né, e pintar. E na adolescência eu fui procurar escolas, né, no espaço cultural, frequentar ateliês de artistas para poder entender como funcionava esse universo das artes visuais de uma forma mais profunda, né, no estudo, na pesquisa. Você já tinha, então, essa facilidade com a arte, com desenhos, mesmo antes de procurar mais informações e se habilitar em artes, é isso? Isso, eu já tinha uma tendência, né? Eu gostava de desenhar, né? Assim, nos momentos que eu tinha livres da escola, eu geralmente pintava. No próprio colégio, né, quando tinha aquelas feiras de ciência, eu participava expondo, e aí eu recebia muito feedback dos professores, falando que meu trabalho era sensível, que eu poderia estudar mais, que se eu estudasse eu poderia ir desenvolvendo, né? E assim eu segui minha vida, fui estudando e vivendo e aprendendo. Que bacana. E assim, você alguma vez já foi chamado de pintor? E como você se sentiu? Você sentiu à vontade? Como que foi isso? Sim, assim, nas artes visuais, né, o pintor é aquele que tem habilidade, não é, muitas vezes para fazer uma cópia, não é, enfim, o artista visual, ele passa por uma banca, né? Ele passa, para o pintor ser chamado de artista, ele tem que passar por uma seleção. Sim. Né? Então eu participei de uma seleção na década de 90, em 92 e outra em 96. Esses foram os primeiros salões de arte que eu participei. E a partir daí eu comecei a ser convidado a exposições coletivas, a frequentar as galerias, né, como artista agora, não mais como apenas um apreciador. Sim. E daí foi se desenvolvendo. Inclusive os meus trabalhos como gestor, né, eles vieram muito também dessa minha habilidade e dessa vivência nas artes visuais. Certo. Você não é tocantinense, né? Ou é tocantinense? Olha, eu me considero já tocantinense porque eu tenho mais tempo aqui, né? Eu tô há quase 30 Mas não nasceu anos. aqui na Não, região, eu sou de né? João Pessoa, da Paraíba. Bom, a gente vê os comentários e eu acho também você um artista muito inovador, né? Você é muito criativo. E o que te move a inovar e buscar novas formas de expressão na arte? Isso me surgiu mais na pandemia, né? Quando a gente ficou naquele momento de reclusão, né? E eu tinha muitos estudos no meu ateliê e aí eu vi que eu poderia usar outros materiais, como acetato, como vinil, que muitas vezes vem em embalagem, e a partir de um tratamento desse material, unindo ele ao material que é o clássico das artes visuais, que seria a tela, o papel, eu percebi que isso foi criando novos objetos, né, novos elementos, e enriqueceu também o meu trabalho. Então, a partir da pandemia, né, de 2021, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, sobre esses materiais entrando no meu, né, na minha parte plástica, né, na minha estética como artista plástico. E como é que você linka isso com a tecnologia? Você faz um link? Como é que é? Olha, com a tecnologia agora eu tô mais na parte dos vídeos, né? Ainda não estou utilizando da tecnologia para o meu trabalho de uma forma direta, né? Mas assim, eu acho que eu fiz o caminho do contrário, assim, do inverso, né? Eu fui para as habilidades, né? Eu saí daquela coisa mais acadêmica da pintura em tela e fui para os objetos. Ah, certo. Isso na pandemia. Isso na pandemia. Né? E que vem, de certa forma, até hoje, porque, por exemplo, eu tenho trabalhos que são em papel recortado, parafusado, então são montagens. É interessante que as crianças olhem e falam, é para brincar, é para montar. Olha só. E já me dá uma ideia, né? Quem sabe em breve eu
faça um trabalho que possa ser montado, né? E é legal você falar isso, essa questão da pandemia, ter te provocado isso, porque geralmente a pandemia, ela fez o contrário, as pessoas fizeram o contrário, buscaram a tecnologia e você se buscou, você foi para dentro. Como é que foi essa experiência? Que momento você sentiu isso? Você passou por algum momento de, sei lá, de solidão, de estar ali isolado e começou a trabalhar nessa perspectiva? Eu acho assim que toda aquela incerteza que a gente vivia, né, fez com que eu avaliasse muitas posturas, muitas escolhas, e eu percebi que a minha, talvez uma das melhores companhias que eu podia ter seria a arte. Que bacana. E eu me mergulhei de cabeça. Então eu fiz aquela exposição em 2021, que era da superfície ao mergulho em si, né, que fala justamente desses 3 momentos, né, da superfície, que seria o geométrico, o mergulho já eu misturando com as formas orgânicas, e aí em si aquele trabalho do fazer, né, do não estar preocupado se aquilo vai se tornar uma peça de venda, mas sim o próprio fazer artístico. E agora com essa exposição que eu estou atualmente, que é Desdobramentos da Matéria, eu sigo a mesma estética da superfície ao mergulho em si, onde eu trabalho com desde o geométrico aos orgânicos e a esses objetos como esculturas de parede, onde a forma ela se destaca da tela e ela vai diretamente para a parede, fora do formato. Que é dentro dessa perspectiva que você está reabrindo o seu ateliê, não é isso? Exato. Bom, sobre isso a gente vai continuar no próximo bloco. Eu quero saber mais desse seu trabalho, que é o trabalho atual que você está fazendo, não é isso? No próximo bloco a gente continua aqui com o Antônio Neto.